Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, hoje então vamos ver o capítulo 11 de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixai de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Aí vemos então que dão um caniço a João para ele medir o templo. Lembrando que lá no capítulo 4 nós lemos que ele foi arrebatado em espírito, está tendo uma visão. Então nesse caso ele está medindo o templo em espírito, ele não está medindo o templo fisicamente. E isto já aconteceu também lá com Zacarias, Zacarias capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel, de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Ou seja, o anjo ia medir Jerusalém. Ou seja, João ele estava tendo uma visão de tudo o que já aconteceu antes. Continuando então Apocalipse a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Isso também já havia acontecido lá com Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículos do 11 ao 14. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeites dourado? Ele me respondeu: não sabeis que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Voltando para Apocalipse, vamos ver que interessante agora, no versículo 6. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então aí é referência, é sobre Elias e sobre Moisés, que Elias orou para que chovesse, e choveu, e Moisés orou, quando colocou o cajado no rio, ele ficou vermelho, se tornou em sangue. Agora vamos continuar no versículo 7, o mais interessante. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então eles estão na cidade onde Jesus foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esse cadáver sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande temor, e as duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então aí vimos que eles morreram e ficaram 3 dias e meio na cidade onde Jesus foi crucificado. Essas duas testemunhas era Jesus. Isso foi no dia da morte e ressurreição de Jesus. Quando ele morreu, o Espírito então, depois de 3 dias e meio, entrou nele e ele ressuscitou. As duas testemunhas é a lei e os profetas. Elas estavam dentro de Jesus quando Jesus morreu. Eles eram testemunha de Jesus, a lei e os profetas. Jesus então morreu e depois ressuscitou depois de 3 dias e meio e sobe para o Pai. Ali estava falando das duas testemunhas, que estava dentro de Jesus, estava em Jesus. Agora vamos ver por que a lei e os profetas são as duas testemunhas. Vamos lá, Atos 10, 43.
Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então vimos que aí dele todos os profetas dão testemunho. Vamos lá agora para Êxodos, capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aí no Velho Testamento as 2 tábuas, elas são representadas por testemunho. O próprio Deus chamava ela de testemunho. Êxodos ainda capítulo 32, versículo 15. E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. 34, 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Tá, mas ainda assim o porquê que eles eram testemunha? Bom, na verdade, o que aconteceu antes, a lei de Moisés, toda a lei, todo o princípio da lei, todo o tabernáculo, a arca da aliança, tudo isso era uma sombra de Jesus. Jesus estava ali simbolicamente e tudo terminaria na sua vinda fisicamente. Tanto a lei de Moisés, como os profetas foram testemunha disso. Os profetas profetizaram a vinda de Cristo para que o povo cresce em Cristo. E a lei eram os mandamentos. Bom, isso era uma sombra do que haveria de vir, que era Cristo. Olha só, em Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então a lei não podia torná-los perfeitos, mas quem os tornou perfeitos foi Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo do 1 ao 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então a arca da aliança, tudo isso era uma representação de Cristo. Vamos ver logo mais à frente. Colossenses 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então agora vamos ver como toda a lei era um simbolismo da pessoa de Jesus, que um dia iria vir. Êxodos 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aí o povo foi escolhido do Senhor, eles seriam então nação santa. Deuteronômio 28, versículo 15. Será, porém, que se não deves ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Bom, maldição que Jesus carregou na cruz. Se ali cumprissem as ordens de Deus, as maldições não viriam sobre as pessoas, sobre aquele povo, sobre o povo de Israel. Mas se eles não cumprissem, então a maldição viria sobre eles. Versículos 58 e 59.
Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome, glorioso e terrível o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Então aí até as enfermidades e as pragas iriam assolar aquele povo se eles não guardassem a lei, aquelas palavras daquela lei que Deus ordenara para aquele povo, que o Senhor ordenou àquele povo. Bom, enfermidades e maldições que Jesus levou na cruz por nós, ou seja, naquele tempo, se obedecer às palavras do Senhor, aquele povo eles ficavam livres da maldição e livres da enfermidade, mas eles teriam que obedecer ao Senhor. Êxodos 16, do 32 ao 34. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e o coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Sabemos que esse maná era aquele pão que descia do céu para o povo de Israel. Levíticos capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da consagração e lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, e de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da consagração o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então vimos que aí havia um sacrifício também, ou seja, isso representava o cordeiro. Tinham que levar um cordeiro sem defeito para o Senhor, que servia também para remissão de pecado do povo. João capítulo 1, versículo 10, do 10 ao 12. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele era o verbo, ou seja, Jesus era a palavra. Ele era aquela palavra daquele tempo, era o testemunho da lei. Versículo 29 de João ainda. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era João Batista. Quando ele viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus ali, ele representava aquele Cordeiro que tirava o pecado do povo de Israel sob a lei. Em João ainda, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus, ele é o pão do céu. Todas as referências sobre Jesus se encontravam na lei, dentro da Arca da Aliança. Hoje, a Arca da Aliança é os nossos corações, onde ali tem a palavra dele, onde ele escreveu a palavra dele, onde tem o alimento dele, que é o pão, é Jesus, a presença do Espírito Santo que desce sobre nós, da mesma maneira desciam sobre eles naquele tempo, sobre alguns, não sobre todos. Ou seja, Jesus, ele reinou no tempo da lei numa forma simbólica, numa forma em presença, não de uma forma carnal, física, mas de uma forma espiritual, forma de simbolismo. Ele reinou com o povo de Israel. O grande problema do povo de Israel foi a desobediência. Durante muito tempo, o povo desobedeceu ao Senhor. Por esse motivo, aconteceu muitas coisas com o povo de Israel. Em Isaías 58, do versículo 7 ao 11, diz assim,
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça o falar injurioso. Bom, vamos ler até aí. Mas aí já deu para perceber que ele falou exatamente o que Jesus ensinava, o amor ao próximo. Para terminar, Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Uma coisa muito interessante que aconteceu com a arca da aliança, quando Jeremias soube que Babilônia iria invadir Israel e derrubar o templo, então ele leva a arca da aliança e esconde no monte, onde sumiu e nunca mais foi encontrada. Olha o que Jeremias diz em Jeremias 3,16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Bom, olha só, vamos ver então o que aconteceu com a arca da aliança. Eu vou ler um livro que é considerado apócrifo, porque foi escrito quando Deus estava em silêncio, nos 400 anos de silêncio de Deus, que é 2 Macabeus, capítulo 2, dos versículos do 4 ao 7. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca até chegarem ao monte onde Moisés tinha subido e de onde vira a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um espaço em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes. Depois obstruiu a entrada e alguns dos seus companheiros quiseram aproximar-se para marcar o caminho com sinais, mas não puderam reconhecê-lo. Ao saber disso, Jeremias censurou-lhes, dizendo: o lugar ficará desconhecido até que Deus restaure a união do seu povo e manifeste a sua misericórdia. Então a arca sumiu e até os dias de hoje nunca foi achada. Bom, esse livro de 2 Macabeus é um livro considerado apócrifo, como eu falei, não é um livro considerado inspirado por Deus. E de fato não é, porque foi escrito no tempo que Deus esteve em silêncio e não mandou profeta nenhum. Porém, ele tem um valor enorme histórico, porque ainda relata a história naquela época, quando Deus ficou em silêncio. Mas eu vou explicar o porquê a arca sumiu, porque isso foi necessário justamente para aquele tempo e o porquê Deus quis assim. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando essa série sobre o Apocalipse. Até o próximo vídeo.